fomenta em nós a solidariedade com os sofredores é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e o rito da comunhão. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes.
A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelhas diante dos que tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios. Nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregados sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Eu entrego o meu espírito, tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esquecerão como morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Pai,
salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiar. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles.
Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro de Jesus deles e disse, que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse, tomai-o vos mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz.
Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que sabais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo:
esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era um dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. Antes de que Jesus viesse a este mundo, nós estávamos como estas ovelhas, perdidas, sem sentido. Nós estávamos buscando como nos conectar à verdade de Deus. Mas a ovelha desgarrada, ela precisa do bom pastor. Ela precisa de alguém para resgatá-la. E nós não ficamos desgarrados e perdidos. Veio este bom pastor para nos salvar, Jesus. Nós estamos desgarrados quando nós não percebemos a mensagem. Quando nós precisamos buscar desculpas, mentiras, para justificar a nossa maneira de viver. Eu gosto muito quando o Papa Francisco diz que a realidade ela é superior à ideia. A realidade supera
as nossas imaginações, idealizações, supera as nossas mentiras. E é isso que acontece. O ser humano desde o início, e se nós pegamos o Antigo Testamento, nós vemos com claridade. O ser humano é idólatra. O ser humano recebe a mensagem de Deus, mas vai correndo para o bezerro de ouro. O ser humano recebe a liberdade, mas vai correndo de volta para a escravidão. E essa é a história da humanidade. Pode ser que nós não estejamos mais nesta noção de idolatria do Antigo Testamento, mas quais são as novas idolatrias? O que nós fazemos para fugir, para estar desgarrados? No advento das religiões, porque religião é busca de Deus, nós criamos mitos, nós criamos idealizações. Cadê Deus? Deus está lá no Monte Olimpo. Cadê Deus? Deus é um livro, né, que caiu do céu e me manda fazer um monte de coisas. Quais são as mitologias que nós buscamos? Previsão do futuro? Eu quero saber o que vai acontecer. Ou alguém que morreu, eu quero saber o que essa pessoa está fazendo, então vou lá no templo espírita. Tudo isso são idealizações, são mitologias, são desejos talvez sinceros, mas buscando a resposta onde não haverá resposta. Tudo isso são ideias. E nós, como seres humanos, queremos a realidade. Nós não queremos viver de mentiras. Por isso, o profeta Isaías diz: nós vagamos como ovelhas desgarradas buscando uma resposta. E este mundo de falsas respostas, prazeres, telas, filtros, fazem com que nós estejamos aí viajando e não tocando a realidade. Do que adianta eu colocar uma foto no Instagram toda retocada, cheia de filtros? Quem que eu quero enganar? O que adianta o meu Instagram estar cheio de viagens e restaurantes? A gente acha que essa é a vida real. Não é. Os jovens, principalmente, estão perdidos quando pensam que os influencers vão dar uma resposta para a vida de vocês. Nós precisamos buscar a realidade. E é Jesus que vem nos trazer a realidade. Porque não é um Deus ideia, né? Cadê o Deus ideia? O Deus energia, o Deus da natureza. Não é isso. É o Deus realidade. Nós acabamos de ler o Evangelho de São João, onde há uma narração a pessoas. Nós não estamos falando de um mito. Jesus é um personagem histórico. Jesus caminhou sobre este mundo. Jesus está datado. Não é à toa que no creio a gente reza: padeceu sob Pôncio Pilatos. Todo mundo se pergunta: o que Pilatos tem a ver com a nossa fé? Pois é, ele era um procurador romano, identificado na história. E Jesus viveu neste período histórico. Jesus não é um mito. Jesus não é um sentimento. Jesus não é uma ideia. Jesus é a realidade. E isso é incontestável. Agora a pergunta é a seguinte, e é aí onde nós temos que dar testemunho, razões da nossa fé. Jesus é Deus? Que ele existiu? Incontestável. Agora a questão é, esse homem que existiu, que nasceu num presépio, numa cidade lá escondida, Casa do Pão, Bethlehem, será que ele é Deus? Será que este filho do carpinteiro, que viveu 30 anos de obediência, numa vida ordinária, normal, trabalhando, cuidando do lar com a família, será que este Jesus de Nazaré é Deus? Será que este homem que obrou milagres, multiplicou os pães, transformou água em vinho, curou o cego, paralítico, será que ele é Deus? Não é possível que ele seja Deus. Como é que Deus Todo-Poderoso vai morrer numa cruz? A gente olha para a cruz, lindíssimas cruzes que nós temos todas trabalhadas, muitas em ouro, prata e bronze, mas não nos esqueçamos, a cruz é um instrumento de tortura.
Alguém aqui quer ser crucificado? Parecem loucos esses cristãos que colocam cruzes em todos os lugares. Um homem crucificado. Desde quando isso é bonito? E desde quando Deus vai morrer numa cruz? Desde quando Deus vai aceitar essa humilhação que a gente acabou de ler? Como é que Deus vai nascer num presépio? Se a gente for pensar, segundo os moldes humanos, onde Deus vai nascer? No Palácio de Buckingham, em Versalhes, no Burj Khalifa, na Boa Viagem, talvez, né? Onde que Deus vai nascer? Num presépio? Como é que Deus vai aceitar tudo isso? Os pensamentos de Deus não são como dos homens. Nós sabemos que a ciência de Deus é superior. Nós sabemos que este Deus vem para nos dar a ciência perfeita. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Por quê? Nós não estamos falando da vida mortal. Nós estamos falando da resposta que todos nós queremos. O coração humano busca respostas. Ninguém aqui está plenamente satisfeito. E eu posso dizer isso porque eu atendo muitas confissões, principalmente na Quaresma. E está todo mundo insatisfeito. Tanto que nós estamos buscando respostas e terminamos caindo e errando. Nós não aceitamos a vida. E nós não aceitamos, pior ainda, a morte. Alguém aqui aceita a morte? Quem vai dar uma resposta para uma enfermidade? Um médico. Para um problema econômico? Talvez um empréstimo. Para alguma solução psicológica? Terapia. Agora, quem vai dar uma resposta para a morte? E olha só, é ciência. Nós sabemos que o corpo nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre. Isso daqui não era ciência. Sistema orgânico. Nós sabemos que quando a alma se separa do corpo, esse corpo se apodrece. Todo mundo sabe disso. Agora, nós aceitamos? Vocês estão preparados para morrer? Nós estamos? Talvez. Mas no fim das contas, existem muitos sentimentos, dentre os quais, principalmente, a saudade, que mostra que nós não estamos preparados. Temos muitas coisas a serem resolvidas, e podemos resolver muitas coisas, mas a morte, ninguém consegue. Por esta vida de sofrimento, repito, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Nós não nascemos para morrer. E por isso esse esforço religioso, essa busca que termina se convertendo em mitologia, história, imaginação, sentimentos. Mas, volto ao tema, a realidade é superior que a ideia. Nós precisamos de alguém que venha aqui viver a nossa vida. Não adianta eu criar uma personagem com superpoderes e ficar idealizando nisso. Mulher Maravilha, Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Muito legal para o entretenimento, mas para a realidade nós precisamos de alguém que venha vencer este maior inimigo, que é a morte. E nós sabemos, é Jesus Cristo. Não é Buda, não é Gandhi, não é Chico Xavier, não é Maomé. Está todo mundo na tumba. Nós estaremos um dia nas nossas tumbas também. Jesus morreu? Morreu. Mas a morte não é a última palavra. Nós estamos falando da ressurreição. Nós estamos falando de um poder superior. Nós estamos falando de alguém que veio nos resgatar. Não é um Deus alheio, não é um Deus desconhecido, não é um Deus ideia, não é um Deus energia que não nos conhece. É o Deus que nos criou. É este Deus que vem até nós. Permaneçamos firmes na fé que professamos. Por quê? Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos alguém que vem aqui para cuidar de nós.
E este sumo sacerdote, além de oferecer sacrifícios, ele é o próprio sacrifício. O altar que nós temos é o mesmo altar que as sinagogas têm, que o templo de Jerusalém teve. Só que eles colocavam aqui um novilho, um bezerro, um carneirinho, um cordeiro, uma galinha. Será que oferecendo um animal aqui no altar, eu vou conseguir fazer a vontade de Deus? Será que o sangue de ovelhas, cabras, vai ser suficiente para que Deus me escute? Essa é a mentalidade primitiva do ser humano. Nós sabemos que não adianta matar um animal. Não nos serve. Nós sabemos que Deus veio aqui para substituir essa atrocidade de ficar matando animais, porque Ele mesmo foi o sacrifício. E alguém pode se perguntar, e precisava disso? Claro que não. Precisava Jesus morrer na cruz? Claro que não. Ele é Deus. Ele poderia ter feito assim e todos salvos. Mas a morte de cruz não pode ser colocada na conta de Deus. Está na nossa conta. Porque Jesus veio aqui neste mundo para nos ensinar a liberdade, o amor. Jesus veio a este mundo para dizer, já não é mais olho por olho, dente por dente. Já não é vingança, agora é amor, perdão, compaixão. Será que nós aceitamos isso? Naquela época não aceitaram. Será que se alguém vem nos corrigir, nós vamos aceitar mudar de vida? Nós somos duros de cabeça. A resposta diante dessas palavras de amor, qual foi? Crucificam. Jesus veio trazer o amor, a paz, uma mensagem diferente, uma mensagem nova, e aqueles homens e mulheres que estavam travados num legalismo, travados num estilo de vida negativo, de vingança, não quiseram mudar. E gritaram, crucifica. Jesus não precisava morrer na cruz. Mas já que ele quis viver a experiência humana, estar entre nós, ele viveu tudo. Inclusive a negação, inclusive a humilhação. Se nós nos sentimos humilhados, traídos, abandonados, nós vamos ler essas palavras. Assim, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Ele foi humilhado, ele foi negado, foi golpeado, foi eliminado do mundo dos vivos. Essa profecia do profeta Isaías não foi aceita pelos nossos irmãos de Deus. Eles estão no ano 5.784 esperando ainda o Messias vir. Nós acreditamos que é Jesus. Nós sabemos que Jesus é Deus. Nós acreditamos que os pensamentos de Deus não vão de acordo com as vaidades humanas. É uma nova vida, é um novo caminho, é um novo ministério. Já não é necessário ficar fazendo sacrifícios, matando cordeiros no altar. Nós tivemos o verdadeiro sacrifício de Jesus. E repito, é um Deus que se adequa à nossa vida real. É um Deus que caminha conosco. É um Deus do diálogo. É um Deus que está aqui, de carne e osso, e conversa conosco. E nos transforma na nossa maneira de ser. É isso que nós cremos. É esse Jesus Cristo que vem até nós. Como se fosse pouco, com isso concluo, esse Jesus nos dá a sua mãe. Poderíamos falar de tantas coisas que Jesus nos deu, mas hoje, enquanto os discípulos fugiram, Judas traiu, Pedro negou, os discípulos desapareceram, alguém estava ao pé da cruz. Maria. Graças a Deus, São João teve coragem e voltou, porque ele estava com Nossa Senhora. E aí nos foi entregue este grande presente. Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta
é a tua mãe. A nossa fé é a fé da realidade. Não é a fé das ideias, das mitologias. É uma fé tão real que Jesus quis nos dar a sua mãe. Para que neste Calvário nós estejamos com ela. Para que no dia da ressurreição nós também estejamos com ela. No dia de Pentecostes. E nós caminhamos nesta vida, nesta igreja, sob a proteção de Maria. Porque foi ela que recebeu essa mensagem maravilhosa, acolheu no seu coração e soube fazer com que a igreja, que somos nós, estivéssemos caminhando nesta fé realista do Filho que vem até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa nós temos essa tradição de rezar por todas as intenções da igreja. Hoje nós nos unimos pedindo por todos, numa atitude de humildade, numa atitude de coração contrito, que tenha a certeza de ser escutado pelo Pai. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso arcebispo, Dom Paulo Jackson, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dais aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo testemunhos das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Vamos agora adorar a cruz de Cristo. Escândalo para todos aqueles que não conseguem ver além do sofrimento. Jesus se compadece das nossas vidas. Jesus participa da nossa realidade. Jesus carrega a cruz, morre na cruz. Nós também com Ele queremos morrer, mas nós sabemos, este Deus que se faz homem, a última palavra não é a morte, a última palavra não é a dor. Nós sabemos que Jesus ressuscitará. Mas para chegar à luz da ressurreição, nós caminhamos com Ele pela Santa Cruz, mas sempre na esperança de que brilhará a vida. Caminhamos com Jesus nesta adoração da Santa Cruz. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Dizem que te porque a morte me entregaste, muito pouco te falei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Parede pela terra, tua cruz pra Deus amor, Deus forte, Deus imortal, tem de pegar e de dar. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós.
plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. O Egito, primogênitos altei. Porém me flagelaste, entregaste ao próprio Rei. O meu Senhor os partei, Deus imortal, tem de piedade de nós. O meu Senhor, Deus partei, Deus imortal, tem de piedade de nós. Te abri o mar vermelho, onde abriste o coração. A Pilatos que levaste, eu te levei pela mão. A cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Meu Senhor, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, da maná te alimentei. Preparaste pela terra tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Pela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Alegrei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei.
Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos te levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, também tudo te exaltei. E mais forte a ter feito, em que foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. O que te fizer, desde que eu te conquistei. Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, como lá te alimentei. Preparei te ver na terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Terra brilhante plantada, tu plantaste além de sair. Águas doces eu te dava, foste amado até o fim. Agelei por ti o Egito, primogênitos matei. Porém me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, como em tudo te exaltei. E
mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei. Porque a morte entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Água e doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Eu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Bendito e louvado seja o céu, a divina luz, e nós também na terra movemos a Santa Cruz. E nós também na terra movemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços do bom Jesus, sinal de esperança e vida, no leito da Santa Cruz. Sinal de esperança e vida, no leito da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz,
seguindo submetido em nosso Senhor Jesus, seguindo submetido nosso Senhor Jesus. Bendito e louvado seja o céu da divina luz, nós também na terra. Também na terra ouvemos a Santa Cruz, e nós também na terra ouvemos a Santa Cruz. Esta oração atravessou a história e foi proclamada pela primeira vez pela boca de Jesus, que é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Como é bom ter um Deus que nos ensina a rezar. Não é um Deus alheio, não é um Deus ideia, não é um Deus não sei o que. É o Deus que se fez homem, é o Deus que assume a maldade dos homens e morre na cruz, mas é o Deus que nos ensina a ressuscitar. Por isso, esta oração que ecoou na história, rezada por santos e pecadores, rezada pelos nossos pais e por todos os nossos antepassados, hoje chegou até aqui. E somos nós que vamos unir a nossa voz a esta oração, que é a oração que sai da boca de Jesus. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Este eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, Que doar a vida pelo irmão. Sereis os meus amigos, se seguires meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. permanecei Em meu amor e segui meu mandamento. amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vós amei até o fim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior
maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Isso todos saberão, que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. É triste pensar que este seja o único dia do ano sem Santa Missa, sem a celebração que nós estamos acostumados, habituados a ver. O mundo padece e morre sem Cristo. Sem a missa, o mundo é triste, o mundo é dor. Hoje nós recebemos Jesus, que foi consagrado ontem na celebração de lava-pés. Hoje nós não temos Jesus mais no sacrário das igrejas, porque nós seremos o sacrário vivo. Nós recebemos Jesus e vamos ser testemunhas de que este Deus, que não é aceito por todos, que é rejeitado na sua cruz, tirem as cruzes dos espaços públicos. Hoje nós vamos testemunhar a cruz. Hoje vamos dizer que esta cruz não é escândalo, mas é a prova de amor de Jesus por nós. Jesus não precisava, mas Jesus quis estar entre os homens. E este é o preço de estar diante dos homens. Deus que se fez homem, mas Deus que não rejeitou o homem na sua maldade, na sua iniquidade. Nós não queremos mudar de vida e crucificamos. Senhor, hoje nós queremos fazer diferente. Nós queremos mudar de vida. Por isso nós nos confessamos, por isso nós pedimos perdão e por isso nós, num ato de humildade e coragem, vamos tirar o pecado das nossas vidas, o vício. Não queremos uma vida inútil. Nós não viemos aqui a este mundo para o fracasso, mas para a vitória. E por isso nós também vamos carregar a cruz. Por isso nós também vamos morrer na cruz, porque nós sabemos, não é só homem. O mundo pensa que Jesus é um mito, o mundo pensa que Jesus é um personagem histórico. Nós sabemos que Ele é Deus. Nós sabemos que a cruz não é a última palavra. Nós sabemos que os gritos do mundo têm fim. Nós sabemos que Jesus vence o pecado, que Jesus vence o nosso maior inimigo, a morte. Nós sabemos que Jesus vai ressuscitar. Mas enquanto isso não acontece, nós esperamos nesta Sexta-feira Santa. Nós esperaremos no silêncio do Sábado Santo, mas com o coração repleto de certeza. Jesus é Deus. Jesus vence o pecado. Jesus vence a morte. E o melhor de tudo, não é uma ideia, não é uma ideologia, não é um mito, não é uma historinha de conto de fadas. Jesus é a realidade das nossas vidas. Esse Deus que dialoga, esse Deus que caminha conosco, esse Deus que se faz pão eucarístico, é o Deus ao qual nós seguimos, adoramos e transmitimos. Oremos.
Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos um instante sentar apenas para a gente recordar os nossos horários, as nossas celebrações. Agora, às 16 horas, começou a celebração essa mesma celebração que acabamos de concluir, que estamos concluindo, lá na Matriz. Logo após a celebração da Matriz, haverá a procissão com o Senhor morto e a imagem de Nossa Senhora das Dores, ali da Matriz, pelo Parque das Graças, pertinho da Matriz. Então, quem desejar, pode daqui participar da procissão, que vai ser logo agora, depois das 5 horas da tarde. Amanhã, a Vigília Pascal será só na Matriz. Então, toda a comunidade aqui está convidada para participar às 19 horas. A gente vai ficar naquele pier ali na frente da Igreja das Graças, já no Parque das Graças. Dali a gente acende o fogo novo, o Círio Pascal, e a gente segue para entrar para a Vigília Pascal na Matriz das Graças, tá bom? 7 horas da noite, amanhã. E no domingo, os horários de missa, normalmente, aqui, como acontece também todo domingo, no horário normal. Hoje, presidiu essa nossa celebração o Padre Ricardo. Vocês viram que o sotaque dele não é do Nordeste, não é? Ele está aqui esses dias em missão, ele é legionário, Padre Legionário de Cristo, está com as famílias e a juventude do Reino Cristo fazendo missão na nossa paróquia. E hoje pôde conosco celebrar, nos trazer a palavra de Deus, nos distribuir a Eucaristia. Nós agradecemos, Padre. Muito obrigado. A nossa casa está de portas abertas, não é, minha gente? Foi boa a fala do Padre, não foi? Foi muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, querido diácono. Obrigado, comunidade, por esta acolhida, por esta fé que atravessa fronteiras, sotaques, idiomas. É a fé de Jesus Cristo, que faz com que nós caminhemos para o amor. Deixemos de lado os códigos de Hammurabi, os ódios e rancores, e caminhemos para a luz. Esta cruz é a salvação do mundo, é a luz das nações. Por mais que os homens não aceitem, por mais que nós queiramos cobrir as cruzes, eis aqui o homem. Pilatos disse: eis o homem que veio para nos salvar e mostrar que ele é Deus. Jesus vai ressuscitar? Vai. A força de Jesus é um superpoder? Não é. A força de Jesus é o amor. Nós vamos ressuscitar com Cristo para a vida, sempre quando nós nos dediquemos ao amor. Por isso, hoje nós vamos aos nossos lares meditando, não a bênção, só a oração. Nós pedimos a Jesus que nos acompanhe juntos. Inclinai-vos para a bênção. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós fizemos em nome do Pai ontem, não façam não. Fizemos ontem, lá na missa da Quinta-feira Santa do Lava-Pés. E a bênção só receberemos amanhã, no final da Vigília Pascal, que também não começou em nome do Pai, não começará como não começou hoje. É porque eu sou catequista, viu, Padre? Saímos silenciosamente.
precisamos